Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Tudo bem com vocês? Que bom. Tem um gato aqui, olha, Mazé. Minha melhor amiga, minha irmã, que me acompanhou, obrigada. Ela está fazendo assim para eu não expor, mas eu exponho, não é? Tem que agradecer quando a pessoa está do lado. Diga hoje para sua mãe, obrigada. Diga hoje para o seu pai, obrigada. Diga hoje para a Juliana e para o seu esposo, obrigada. Viu? Eu trabalho com pessoas desencarnando todo dia. E a frase que eu mais ouço é: não deu tempo. Então aproveite, porque o tempo é hoje, o momento é agora. Obrigada que você tirou seu carro. E eu já vou começar agradecendo a todos vocês. Eu estava pensando em fazer uma palestra até mais ou menos 00:15. Mas eu vi que está cheio de bolo ali atrás. Então eu vou acabar logo com isso, porque vai ser bom ali fora, entendeu? Eu quero agradecer, gente, a todos vocês pela oportunidade, pelo carinho, por essa vibração que eu estou recebendo. E eu já quero encaminhar toda essa vibração para o Isaac, um jovem de 23 anos que está nesse momento em Toronto, no Canadá, pensando em se matar. Eu estava vindo para cá e os seus pais entraram em contato comigo, me pedindo que enviasse uma mensagem em inglês, porque ele não fala português, mas a nossa alma fala a mesma língua que todos os nossos irmãos desse planeta. Que as nossas vibrações alcancem o menino Isaac. Graças a Deus. Muito bem, meu nome é Deusa, feminino de Deus. As meninas já fizeram bullying aqui atrás comigo, cantaram como uma Deus. E aí eu também já cantei, porque tem a Luciana, cadê ela? O nome da minha mãe é Luciana e tem a música Luciana, Luciana. A pessoa que está gravando fica doida quando eu vou dar palestra, né? Porque eu me mexo, eu gosto de calor humano, não é? De chegar perto. Sorriso de menina, nos olhos de mar. E aí, posso lançar carreira solo? Pode. Tem a Renata também, que a música que ela diz que a música dela é ruim, que fala Renata, sua ingrata, é isso? E tinha uma outra aí também, a Carla. Qual que é a música? Com 2 notas. Qual é a música? Como que é, amiga? Ô, Carla, eu te amei. Essa eu não conheço, mas a gente aprende, né? O meu sobrenome é Samu, gente, igual ambulância. Aqui é Samu também? Não tem? Ah, vá. Gente! Mas vocês sabem, quando eu falo a brincadeira, vocês entendem, né? Muito bem, muito bem. Moro em São Paulo, trabalho na Seara Bendita, um centro espírita que fica ali na região do Campo Belo, próximo ao aeroporto de Congonhas. É um centro espírita enorme. Neste momento nós temos 7.200 alunos inscritos nos cursos da casa. Eu estou naquela casa há 30 anos, não faça conta. Eu nasci, minha mãe me levou, tá ligado? Sou mãe de 3 filhos,
o do meio desencarnado, Rafael, uma das razões pelas quais eu fui trabalhar com pais e mães vivendo perdas. Ninguém melhor que eu para abraçar um pai, uma mãe, uma avó no corredor do hospital e dizer: eu sei o que você está sentindo. E hoje nós vamos conversar sobre o luto e o legado da pandemia. O que é legado? É o que você deixa. É a lição que você deixa. Então, a gente vai refletir sobre isso, sobre o luto que nós vivemos, que ainda estamos vivendo, e as lições que ficam. O que é luto? Luto é tudo aquilo que você faz para elaborar uma perda. Então, toda vez que alguém está vivendo uma perda, está em processo de luto. Então, as pessoas falam assim: você trabalha com luto? Faz uma cara. Por quê? Porque a pessoa só pensa em morte. Luto não tem a ver só com morte, tem a ver com perda. Você separou do seu marido, da sua esposa, você está em luto. Você mudou de cidade, você está em luto. O seu filho foi embora para outro país, você está em luto. O seu filho saiu de casa, não foi para outro país, mas saiu de casa, está em luto. Você perdeu um brinco que a sua avó deu para você e nem era joia. Você está em luto, porque não importa se era joia, o que importa é o significado do objeto perdido. E quando a gente fala objeto, em ciências pode ser pessoa. Agora em julho eu vou participar de um congresso internacional para falar sobre o luto de órgãos amputados. Quem me convidou foi a Fundação Pró-Diabéticos. Então, as pessoas diabéticas, elas perdem órgãos, não é? Existe, olha, eu quero sair magra, inteligente. Olha, tá gravando aí? Eu pensei que ela estava tirando foto. Eu fui num almoço, semana passada, né? E aí tinha uma senhora conversando comigo. E alguém estava tirando as fotos. E aí a pessoa que estava do meu lado mostrou, porque a pessoa estava tirando foto e já estava pondo na internet, né? Aí a mulher estava conversando assim comigo, a outra mostrou, aí ela deu um grito, ai! Aí eu falei, que foi? Ela falou, meu Deus, eu tô parecendo um monstro, apaga, apaga, apaga. Entendeu? Então eu tô com medo agora. Sei lá, né? Entenderam? Alô, alô, Dourado. Eu tenho que tomar cuidado para não pôr um S, né? Porque eu já fui para Dourados, que é longe, perto do Paraguai. Fiz a festa quando eu fui lá. Eita, coisa boa, menino. Então, alô, alô, Dourado. Entenderam, então, o que é luto? Beleza. Março de 2020 foi quando começou a pandemia. Pan significa tudo. Pandemia, uma epidemia que tomou proporções planetárias. Que significa isso? O planeta todo entrou em luto. Todos nós estávamos e ainda estamos enlutados. Entramos em luto do quê? Da nossa vida, como era antes. A partir daquele momento, principalmente naqueles dias cruciais, todos nós estávamos enlutados. Perdemos
a nossa vida naqueles moldes anteriores. Jamais seremos os mesmos. Vivenciamos momentos extremamente significativos para o nosso processo evolutivo que jamais termina. Nós vivemos o chamado luto antecipado. O que é luto antecipado? É toda vez que você sofre por algo que não aconteceu, mas pode ser que aconteça. Então, cada vez que alguém pegava o vírus, você entrava em processo de luto antecipado. Porque você começava a ficar com medo se a pessoa ia ser entubada, se ela ia para o hospital, se ela ia morrer. Você começava a entrar em processo de luto antecipado por você, porque você ficava pensando, e se eu pegar? E se minha mãe pegar? E se meu pai morrer? E meu sobrinho? Foram 5 pessoas da minha família. E foram vários pacientes. Eu disse para vocês que a Seara Bendita é gigantesca. Nós perdemos tantos trabalhadores para a pandemia que hoje, atualmente, tem trabalhos na Seara Bendita que ainda não retomaram por falta de trabalhador. Foram muitas perdas. Então, nós vivemos o luto antecipado, principalmente antes da vacina. Cada vez que alguém ia ser internado, a gente já começava a ver a pessoa morta. Se falasse que entubou, a gente já estava em sofrimento. Então, luto antecipado é toda vez que você sofre por algo que não aconteceu. Pode ser que aconteça, mas não aconteceu. Independente da pandemia, é importante que você se conscientize disso. Por quê? Porque pode ser que nesse momento você esteja vivendo luto antecipado. Alguém aqui já fez exame de laboratório? E o médico pediu biópsia? Biópsia demora, não é? Aí você já fica pensando assim, eita, ele pediu biópsia. Nossa, menina, deve ser grave. Nossa, e demora. São Paulo é 15 dias, aqui então deve ser mais, não é não? Aí você fica pensando, eita, eu devo estar com uma coisa muito grave. Aí você já está se vendo morta. Aí você já está pensando quem que vai no seu enterro, né? Aí você já está pensando a sua prima, aquela que não fala com você há um tempão, vai aparecer, vai querer seu terreno, né? Você já está assim. Aí chega o resultado. Não era nada grave. Olha que coisa louca. Os adolescentes falam assim, velho, o bagulho é louco. É bem louco. Tipo isso, tá ligado? Sabe por quê? Porque o sofrimento não parou aí. Você vai sair contando pra dourada inteira a história. Ixi, eu adivinhei, minha gente, olha. Isso é mediunidade. Agora é você. Eu leio pensamentos. Ah, Jesus, que coisa boa. Tinha um homem que falava, ligue já. Lembra? Então, gente, aí o que acontece? Você vai ficar repetindo. Você viveu o luto antecipado. Entendeu? Você sofreu antecipadamente. Você recebeu o resultado. Não é nada, mas você vai ficar repetindo. Menina, deixa eu te contar. Você não sabe o que eu passei. Não é assim? Aí cada vez que você repete, a pessoa que está te ouvindo vai catalogar as histórias de desgraça da família dela. Ah, minha filha, não te conto, lá em casa também. Minha sogra morreu, minha tia não sei o quê. Não é assim? Então, gente, toda vez... e tem luto antecipado que não é de morte. Tem luto antecipado de outras coisas. Por exemplo, na pandemia, muitas empresas começaram a mandar o povo embora, né? Muitas empresas foram trabalhar home office.
Home é casa. Office é escritório. Eba! Quem aqui não sabe inglês? Começou a aprender, né? Pensou que não ia aprender nada hoje? Fala sério, né? Então, home office. E aí, as pessoas que estavam home office estavam de luto. Luto do quê? Da dinâmica que elas viviam anteriormente. Eu cheguei aqui na região ontem à tarde. Eu vou embora domingo. Se eu ficar um pouco mais, eu vou entrar em luto. Que falta faz o trânsito? Meu Deus, cadê o movimento? Entendeu? O pior de tudo é que eu me perdi em Dourado. Não grava isso. Não grava isso. Mas a culpa é do GPS, tá? Gente, alô, alô, Dourado, presta atenção, grava aí na sua caderneta. Toda vez... Ai, olha só. Você ouve dizer que estão mandando embora o povo lá na empresa que seu marido trabalha. Aí você já entra em luto antecipado. Você começa a pensar, meu Deus, eu vou ficar pobre, vou ter que pedir emprestado para o povo de Dourado inteiro, entendeu? Você já começa a sofrer. Isso é luto antecipado. Então vamos combinar. Toda vez que você estiver vivendo o luto antecipado ou você estiver em contato com alguém que está vivendo o luto antecipado, qual é a frase que você vai adotar? O que temos para hoje? Combinado? Na pandemia, eu atendi as pessoas vivendo um luto antecipado. Primeiro, eu legitimava o que ela estava sentindo. O que significa isso, legitimar? É você dizer que aquilo que ela está sentindo faz sentido. Porque na sua época, na sua também que você riu, né? Os pais da gente falavam assim, para com isso, menino, isso não é nada, não é? Tem gente ali se identificando, né? Então, toda vez que alguém está em sofrimento, você precisa legitimar. Então, a gente dizia, escuta, você está com medo? Sim, eu estou com medo. Opa, então vamos dar nome. O que eu estou sentindo? Medo. Sim. Medo do quê? Do vírus. Esse medo é legítimo? Sim. Isso aqui é você conversando com você, tá? Diálogo é quando você conversa com alguém. Solilóquio é quando você conversa com você. Tá bom? Como que você chama? Isso. Suzana. Você vai chegar em casa hoje e vai ficar parada assim. Aí a pessoa que está lá na sua casa vai falar, o que foi, Suzana? Você fala que não me incomode que eu estou num solilóquio. Então, você vai entrar em solilóquio. E aí você fala, tá sentindo medo? Medo do vírus, medo de morrer. Esse medo é legítimo? Sim. Porque a sua vida é seu bem mais precioso. E não venha com uma historinha de que você é espírita. Todo mundo vai morrer. Pois é, mas todo mundo tem medo de morrer. E ninguém aqui quer morrer, beleza? E até os homens que falam assim, imagina, que é isso? Que vem a morte, é tudo mentira. Entra no meu consultório, fecha a porta. Entendeu? É isso. Legitimou na pandemia. Legitimou, ok. Qual é a minha parte nesse latifúndio? O que eu posso fazer?
usar máscara? Vai sair? Precisa mesmo sair? Tente não aglomerar. O que mais que você pode fazer? Que tal uma prece antes de sair? Jesus anda comigo Jesus está, eu tenho Jesus por mim, contra mim ninguém será, nada, nada, nada será. Amém. Vai ajudar? Vai. Sabe por quê? Porque toda vez que você ora, você está produzindo um campo eletromagnético em torno de você. Dependendo da intensidade desse campo, você pode ficar totalmente invisível para o mal. Se vocês quiserem, eu fico aqui até 00:20, endossando essas palavras e embasando cientificamente. Mas como diria Roberto, são muitas as emoções e eu tenho muita coisa para contar. E eu acho que tem um obsessor nesse relógio, mas tudo bem. Entenderam então o luto antecipado? Faz a sua parte e vai que é tua, Tafarel. Vamos atualizar isso, né? Vai que é tua, Alisson. O Alisson é tão bonito, né? Ah. Não vamos pecar. Na pandemia, nós vivemos o luto negado. O que é luto negado? Toda vez que você quer ser forte. Sabe aquela sua amiga que você chega na casa dela e fala, e aí, tudo bem? Aí ela fala assim, nossa menina, eu acordei com a cólica danada, mas tá tudo bem, porque eu sou forte, eu já limpei a casa, eu já lavei a roupa e tem gente se identificando, sai desse... sobe em nome de Jesus. Eu já fiz um monte de coisa, se eu te contar você cai dura. Pra que isso? Pra que isso? Tá vermelha. Pra que isso? Você aprendeu que você tem que ser forte. Você não é forte e você não é fraca. Você é uma pessoa. E toda pessoa tem dia que está mais forte e tem dia que está mais frágil. Viva a sua verdade do dia. Entendeu? Então eu conheci e atendi um monte de gente que falava assim, é só um vírusinho de nada, não vai acontecer nada. E por dentro estava com medo, mas não iria admitir. Sabe quem é o mais prejudicado toda vez que você vive luto negado? Você. Sabe por quê? Porque toda vez que você pensa, sente, você manda impulsos eletromagnéticos para o seu sistema nervoso central. Esses impulsos, eletro porque se movimenta, magnético porque atrai. E esses impulsos vão se tornar impulso químico no seu corpo. Sabe o que vai acontecer? A médio e longo prazo, você vai adoecer. Na visão psicossomática, na metafísica da saúde, você vai somatizar. Soma é corpo. Psicossomatiza. Por exemplo, você vai ter síndrome do intestino irritável. Já ouviram falar? É uma diarreia, sem explicações clínicas para o seu quadro. Alô, alô, dourado. Diarreia, do ponto de vista metafísico, significa desapego súbito, sem elaborar. Toda vez que você tiver diarreia, pensa nisso. Do que você se desapegou sem elaborar. Entendeu? Vamos dar um exemplo bem facinho para vocês nunca mais esquecerem e na próxima diarreia lembrar da palestra. Olha só, nós não somos corpos. Alô, alô, dourado.
Nós somos espíritos, tá bom? O que acontece no nosso corpo sempre é efeito. A causa está na mente, no espírito. Tá bom? Então vamos pegar um exemplo legal. Não vou pegar a Juliana, porque senão eu não vou ter onde dormir. Então eu vou pegar outra pessoa. Vocês são um casal? Beleza. Como que você chama ele? Amor, bem, Tchuco. Tchuco é legal. Tchuco! Aí ele responde, que foi, Tchuca? Eu fui dar uma palestra em Salvador. Salvador é tudo diferente, né? Tem axé, né? Lá é assim, Tchuco e Tchuca. É bem, né, que você falou? Amor. Alô, alô, dourado. Tô dando exemplo de luto negado que pode gerar desapego súbito sem elaborar, que por sua vez pode gerar doenças. Por exemplo, diarreia. Olha aqui o exemplo. De manhã, os dois brigam. Humor. E o humor precisa ir trabalhar. E amor fica em casa. Fazendo o quê? Brigando com o humor aqui dentro, ó. Ela passa o dia inteiro assim, ó. O que ele tá pensando? Quando ele chegar de noite, eu vou falar pra ele, nananana. E aí ele vai me responder, e eu vou dizer pra ele, nananana. Ela fica o dia todo. Aí chega de noite. Só que o humor chega tarde, tá ligado? Muito cansado. E não tem DR. Aí vai pra cama. Aí os dois deitam. Aí ela pensa assim, eita, eu sou espírita. Melhor não dormir de mal. Amor, já passou. Sua mentirosa. Tá tudo bem. Vamos fazer as pazes. Aí o humor vira e fala assim, tá bom. Boa noite. Aí ela fala assim, um beijo. Esse beijo é uma bomba, velho. Mas ele dá. E aí vira cada um para um lado e dorme. Onde que amor vai acordar? No vaso. A gente dá risada, mas a próxima vez que você tiver diarreia, você pensa, do que eu me desapeguei subitamente sem elaborar? Atendi gente do mundo todo vivendo síndrome do intestino irritável em plena pandemia. Ah, gente, esse vírus aí eu nem tô pensando. Mentira! Você estava pensando, mas você não queria contar, porque você é homem, você é forte, entendeu? Tô lendo pensamento. Luto negado, já falei do luto antecipado, já falei do luto negado, e agora nós vamos falar do luto prolongado ou complicado. Durante a pandemia, nós vivemos muito luto prolongado. Estou atendendo até hoje pessoas que estão vivendo luto prolongado. O que é luto prolongado? Toda vez que por alguma razão você pula uma etapa de elaboração do luto, você se candidata a viver o luto complicado ou prolongado. As pessoas que desencarnavam por Covid não podia ter velório.
Então, pulava-se uma etapa muito importante da morte, que é o velório. O velório é uma parte muito importante do processo de luto. Sabe por quê? Porque é a concretização do fenômeno. Todas as vezes que você estiver sentindo falta da pessoa, você vai lembrar que a pessoa desencarnou. Você vai lembrar do caixão, você vai lembrar da pessoa dentro do caixão. E eu vou ficar aqui, porque aqui está ventilando. Palestra vai até meia-noite, gente. Então, todas as pessoas que desencarnaram por Covid, a família teve que pular essa etapa. E aí, você se candidata a desenvolver o luto prolongado. E como é que é isso? Você começa a desenvolver paranoias. E como que é isso? Mais ou menos assim, ó. A pessoa pensa assim, ó. Gente, eu não vi o corpo do meu ente querido. Então, quem garante que era ele que estava ali? Peraí. Então, se eu não vi, e se ninguém pode me garantir que era ele, então pode ser que não era ele. E se não era ele, então ele não morreu. E se ele não morreu, pode ser que ele apareça aqui a qualquer momento. Perceberam? Então isso vira um disco furado e a pessoa adoece. Eu atendi uma moça nos Estados Unidos e ela me disse assim: o marido dela teve falta de ar, foi para o hospital, não voltou. Lá nos Estados Unidos, a pessoa já recebia a caixinha com as cinzas. Então, ela recebeu só a caixinha. Ela me ligou um dia, meia-noite. Deusa, eu só posso falar com você. Eu estou aqui na porta do hospital. Porque ninguém tira da minha cabeça que meu marido vai sair dali a qualquer momento. Ele já tinha desencarnado, ela já estava com a caixinha. Perceberam? Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, nos ensina: se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Então, quando alguém que convive com você estiver vivendo algo parecido, jamais fale para a pessoa assim: nossa, para com isso. Ele já morreu. Diga para ela: estou aqui. Conte comigo. E se vocês quiserem saber mais, tem que comprar meu livro. Os meus livros eu conto casos. Casos que eu atendo, casos reais, de irmãos nossos em sofrimento. Meu livro é fino e a letra é grande para você não ter preguiça. Eu uso de muito bom humor. Então você vai ler umas coisas pesadinhas, dando umas risadinhas e só depois você vai chorar. E naqueles casos, você vai identificar toda a sua família problemática. Menos você, que está tudo bem. Luto prolongado é toda vez, então, que você, por alguma razão, pula uma etapa. Eu estou só olhando se o obsessor já saiu do relógio, mas ele continua. Então eu estou aqui suprimindo, censurando algumas partes que eu iria falar. Tem um tipo de luto, gente, muito sério, que nós vivemos na pandemia. O luto não reconhecido. Sabe qual é o luto não reconhecido? Por exemplo, a pessoa teve um aborto espontâneo, por exemplo. Aí a vizinha chega e fala assim: mulher, não fica assim não, você tem outro.
Então ela não pode elaborar aquele luto. Ela não encontra espaço para elaborar aquele luto. Na pandemia, nós tivemos muitas irmãs nossas que estavam vivendo luto não reconhecido. Sabe quem eram elas? As mães dos presidiários. Morreram muitos irmãos nossos que estavam presos. Sim, porque eles são irmãos nossos que estão fora do caminho. E se a gente ficar aqui de fora criando separação, eles são criminosos, assassinos. A Covid fez um favor. Não vai ter regeneração tão cedo. São nossos irmãos que estão fora do caminho. Vibremos para que a espiritualidade os alcance, para que eles retomem o caminho. Se coloque no papel, no lugar de uma mãe que o seu filho desencarnou. E alguém chega para ela e fala assim: mas o seu filho era um criminoso. Covid fez um favor. Se coloque no lugar dessa mãe. Então, foram muitas mães vivendo luto não reconhecido. E eu me emociono, porque eu fico imaginando a dor daquelas mulheres. É uma dor enorme. Emmanuel nos ensina: se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Por favor, não espere você passar por uma dor enorme como essa para compreender o outro. E agora nós vamos falar um pouquinho das lições da pandemia. O que nós aprendemos? Durante a pandemia, as igrejas fecharam, os centros espíritas também, as sinagogas idem, as mesquitas também. Será que não seria para nós descobrirmos o real significado da fala do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, quando ele disse: não sabeis que vós sois o templo? Que vós sois o templo onde habita Deus? Você percebeu que durante a pandemia, você lá em casa, no seu quarto, no seu canto, você descobriu uma maneira de fazer contato com a divindade? Parabéns para as evangelizadoras. Parabéns para os pais que levam seus filhos para a evangelização. Eu tinha só 6 anos quando a minha tia me levou. E a catequista cantava comigo na igreja: não sabeis, sois o templo. Vós sois o templo onde habita Deus. E eu achava ela uma véia chata. Não grava isso, menina. Entendeu? E levou um bom tempo para eu agradecer aquela véia chata que me levou para o caminho da descoberta de que nós somos o templo onde habita Deus. Um monte de pais durante a pandemia reclamavam: eu não aguento mais essas crianças dentro de casa. Eu não vejo a hora dessa pandemia acabar, porque eu estou ficando louco com essas crianças dentro de casa. Alô, alô, Dourado. Lugar de criança é aonde? Se precisasse, se filhos não precisassem de pais, nasceriam em árvores e já maduros.
As crianças são espíritos que retornam com psiquismo moldável, já é comprovado pela ciência. Quem quiser saber mais, amanhã eu estou dando um seminário lá em Mineiros do Tietê. Ai, Deus, mas a criança não tem que ir para a escola? Tem que. Não sei como que é aqui em Dourado, mas lá em São Paulo, antes da pandemia, a criança ia para a escola, depois para o inglês, depois para o judô, depois para a natação, depois estava quase desencarnando, voltava para casa. Não é engraçado, é seríssimo. Eu atendi um grande executivo e ele me disse assim: Deusa, meu filho vai fazer 10 anos. Precisou uma pandemia para eu descobrir que meu filho não comia determinadas coisas. Precisou uma pandemia para eu sentir o prazer de levar o meu filho na cama. E eu perguntei para ele, qual é o aprendizado? Porque é das lições da pandemia que nós estamos falando. Qual é o aprendizado? Doutora Elizabeth Kubler-Ross, primeira médica no mundo a falar de morte com seus pacientes. No livro A Roda da Vida. Quem gosta de ler aqui, um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Só tenho 20 anos, então foi poucos livros. Doutora Elizabeth diz assim, uma vez aprendida a lição, cessa o sofrimento. E aí eu perguntei para ele, qual é a lição? Ele disse assim, acabando a pandemia, eu vou fazer um pacto com o meu patrão. Não quero mais viajar toda hora. Eu quero ficar pelo menos 2 dias na minha casa. Eu quero valorizar o que é essencial. Lições da pandemia. E aí vocês olham para mim e pensam assim, essa mulher com esse nome, Deusa, não deve ter nenhum problema. E com esse sobrenome Samu, tá tudo bem. Só que não. Vocês querem que eu conte umas coisinhas sobre mim, da pandemia? Bando de curiosos, né? Que é isso? R$50 para eu contar. Antes da pandemia, eu viajava o Brasil inteiro dando palestras. E as pessoas diziam assim, nossa, sua palestra é tão legal. Você atende online? Aí eu dizia assim, online? Credo! Deus me livre! Não dá certo. Eu sou uma pessoa que gosta de interagir, de tocar, de abraçar o paciente. Online! Não rola! Alô, alô, Dourado. Olha eu aqui. 3 anos depois, atendendo quase 100% online. Qual é o aprendizado? Um monte de gente fala que a internet é coisa do demônio, do capiroto, do zoiudo. A internet é tudo de bom. Depende do que você faz com ela. Através da internet, eu consegui atender pessoas em sofrimento. Eu me emociono. Do mundo todo. Eu lembro, passa um filme na minha cabeça. Colegas vivendo burnout dentro da UTI me ligando. Eu tive uma colega que estava ajoelhada com todo aquele paramento da UTI, me pedindo socorro online. Deusa, eu não dou conta. Eu entubei 8, aliás, eu entubei 14. E tive 8 óbitos hoje, Deusa. Não quero mais voltar na UTI.
Foram dias difíceis. Era madrugada. Que bom que a nossa doutrina nos instrumentaliza para que nós lidemos melhor com tudo isso. Porém, ela não nos imuniza. Nós sentimos, dói, causa sofrimento. Nós estamos na dimensão humana. Não venha me dizer, mas você não é psicóloga. Não! Eu sou uma pessoa. É difícil. Então tem aprendizado. Bendita internet. Obrigada, Jesus. Tem um monte de gente usando para o mal. Problema de quem está usando para o mal. Use para o bem. Perceba esse legado que a pandemia trouxe. E para terminar, vou contar só mais uma coisinha de mim, hein? Antes da pandemia, eu tive tendinite no tornozelo esquerdo. Eu gosto muito de terninho, sabe? Terninho. E eu gosto muito de sapato alto. Então eu usava aquele terninho e aquele sapatão. E aí eu fui no médico. E ele virou para mim e disse assim: olha, dona Deus, a gente vai ter que combinar, né? A senhora vai ter que comprar uns tênis. E aí a senhora vai alternar. O que a senhora acha? 2 dias tênis, 1 dia o sapatão. Aí eu falei, de jeito nenhum. O que é isso? Tênis. Não vai combinar. Imagina, eu de terninho e de tênis. Nada a ver. Falei igual os adolescentes, tipo isso, nada a ver, tá ligado? Nada a ver. Aí o médico falou, bom, a gente vai ter que achar um meio termo, né? Veio a pandemia. Alô, alô, Dourado. Eu ia pôr sapatão pra quê? Pra ir pra onde? Me fala. Pare de rir, porque tem gente aqui nessa sala que nem o pijama tirava. Tô lendo. Sabe aquele croque? Sabe qual é, né? Crocs. Meu filho comprou aquele crocs. Nossa, mãe, isso aqui é muito legal. Nossa. Aí eu falava assim. Ah, eu esqueci de falar pra vocês. Eu comprei um monte de tênis, tá? Um de cada cor. É que aqui tá muito calor, não vou pôr tênis. Né? Tá bonitinha essa, né? Muito bonito. Legal, né? Pois é. Meu filho comprou o Crocs, né? Não grava não, que vai fazer propaganda de graça para esse povo, né? Então, ó, alô, alô, dono do Crocs. Ajuda o Centro Espírita, por favor. Aí, o meu filho falou, nossa mãe, isso aqui é muito legal, muito gostoso. Eu falei, credo, isso parece pé de pato. Deus me livre. Adivinha? Na pandemia. Eu com aquele crocão no pé. É muito bom, né não? Macio, uma beleza. Foi tão bom que agora eu tô com dificuldade de voltar pro sapatão. Essa criatura que não quer ser exposta, ela fez 70 anos há 2 semanas. Oremos por ela. E aí, ela queria que todo mundo fosse chiquérrimo no aniversário. Levei o sapatão no carro, só pus na hora de entrar. Eu não sabia nem andar direito ainda, mas, sabe? Porque é muito tempo, gente, 3 anos, né? Lições da pandemia. Eu só falo que isso aqui é verdade. Que você fez 70, mas é verdade, né, Zé? Por favor. Gente, tem 5 minutos.
Nesses 5 minutos, eu queria falar algo que eu espero que vocês nunca mais esqueçam. Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 7, pergunta 330 a 343, prelúdio do retorno. Se você pegar todo aquele bloco, triturar, vai sair a frase: não existe criança. Ok? A criança é um espírito que está num corpinho aparentemente frágil. Não minta para a criança. Não poupe a criança. Toda vez que você quer poupar, você está subestimando o espírito que está ali. Toda vez que você quer poupar, você está adiando, porque você vai ter que contar. Se você não sabe como, busque ajuda, mas não minta. A criança, ela dá conta de tudo desde que você fale a verdade. Ali tem um espírito, num corpo aparentemente frágil. Vovô desencarnou, ele não foi viajar. Ninguém vira estrelinha. A criança de 0 a 10, ela tem o pensamento concreto. A partir de 11, ela vai desenvolver o raciocínio lógico. Quando ela descobre que ninguém vira estrelinha, você está afastando ela de você. Ela não vai ficar criança forever. Já estou falando em língua. Forever é para sempre, tá? Então vamos conversar com as crianças, respeitar as crianças, parar de fazer mímica. As crianças estão brincando na calçada e a mãe conversa com a outra fazendo assim, ó, não sei o que, não sei o que. Para com isso, que aquilo ali tem um espírito. Ele está captando tudo, porque a percepção é ferramenta do espírito. Ele pode não estar entendendo cognitivamente, mas ele está captando que tem alguma coisa errada com aquelas pessoas adultas. Ele vai se distanciar de você. Então, todos nós vamos desencarnar. A pandemia foi um momento que colocou-nos na berlinda, porque nós estamos numa transição. Estamos na madrugada, segundo Emmanuel. E o que vem depois da madrugada? Um amanhecer maravilhoso, uma nova oportunidade, um sol. Então, se tivesse uma música, seria: amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã a luminosidade alheia a qualquer maldade há de imperar. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, na sua primeira carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, nos diz: todo o sofrimento de hoje é incomparável à glória que está por vir. Muito obrigada.